Estudando agora o período pré-reforma, estamos falando de Erasmo de Roterdã, como é um tópico bem longo, né? Número 2 do nosso material didático, Erasmo de Roterdã, Lutero e a Guerra Justa, ou seja, o debate que houve entre esse mestre de Lutero e Lutero. E aí demos uma paradinha aí na página 10. Estamos lendo uma citação da Enciclopédia Histórico-Teológica da Igreja Cristã e o que ela fala sobre essa relação de Lutero, de Erasmo de Roterdã e, claro, os anabatistas e os outros sobre esse tema, a teoria da guerra justa. Bom, então vamos iniciar aí do parágrafo que diz: todas as igrejas protestantes, essa Enciclopédia Histórico-Teológica então prossegue, né? Todas as igrejas protestantes, menos os anabatistas, aceitavam a tradição da guerra justa que tinham herdado. Lutero identificava dois reinos, o de Deus e o do mundo. Embora ele rejeitasse o conceito da cruzada, o respeito que ele tinha pelo Estado ordenado por Deus para preservar a ordem e para castigar o mal no âmbito do mundo, fez dele um firme defensor da teoria da guerra justa. Então, uma pausa aqui para poder explicar isso. Essa questão do reino de Deus que Lutero acreditava, ele vinha desde Eusébio de Cesareia e também Agostinho de Hipona. Okay? Eles acreditavam que aquele reino em que, no entender deles, o cristianismo teria dominado o mundo, então, para eles, o que tinha acontecido? Tinha se cumprido o Apocalipse capítulo 20. Só que, na verdade, o cristianismo não tinha dominado o mundo, porque esse cristianismo que eles desenvolveram com Constantino, esse cristianismo não é o cristianismo verdadeiro, porque ele já era envolvido com o paganismo desde o seu berço. Então, ele já acreditava no purgatório, ou seja, já praticava o culto aos mortos. O próprio Agostinho de Hipona confirma e escreveu uma obra, O Cuidado Devido aos Mortos, dizendo que ele praticava o culto aos mortos, ou seja, praticava a religião de Baal, não tem outra resposta, ok? Então, eles acreditavam estarem vivendo o reino de Deus, eles acreditavam que aquele domínio católico era o domínio profetizado em Apocalipse capítulo 20. Hoje nós sabemos que isso está errado, não tem como ser verdade. Até porque esse domínio, segundo o Apocalipse, dura 1000 anos. Aqui já tinha mais de 1000 anos, tá bom? Que Eusébio de Cesareia e Constantino deram início a esse domínio, tá bom? Então, ele acreditava que para conseguir manter esse reino de Deus sadio contra o reino do mundo, então ele se tornou um defensor da guerra justa. Podemos fazer guerra sim, vamos fazer o quê? Podemos matar para implantar o reino de Deus, ou até torturar, como no caso disse Agostinho de Hipona, antes de matar, porque os infiéis, eles torturavam. Agostinho de Hipona disse: se você torturar, fazer ele confessar a fé católica, mesmo sob tortura, e depois mata ele, que ele vai salvo. É algo assim impensável para um cristão, né? Mas essa teoria da guerra justa levou Lutero e Agostinho de Hipona, que foi o organizador dela, a essa defesa. A enciclopédia prossegue. A tradição reformada aceitava o conceito da cruzada porque entendia que o Estado não somente conservava a ordem, como também era um meio de promover a causa de religião verdadeira. Ou seja, ele falava assim: olha, nós mantemos a ordem e vamos levando a religião verdadeira. Zwinglio morreu numa guerra religiosa. Calvino deixou a porta aberta para a rebelião contra um governante injusto. E Beza desenvolveu não somente o direito, como também o dever de os cristãos se revoltarem contra a tirania. O fato de Cromwell invocar a bênção divina sobre o massacre de católicos em Drogheda ilustra a ideia da cruzada no puritanismo inglês. Bom, uma pausa, depois nós vamos estudar esses personagens, né? Então, esse debate que está acontecendo entre
Erasmo de Roterdã e Lutero, ele vai ter resultados nos séculos seguintes. Talvez se Lutero tivesse se posicionado contra, então não teriam ocorrido aquelas guerras, mas certamente a Igreja Católica pegava e matava eles. Então ali vamos considerar, ele estava sem opção, a única opção era realmente partir para a guerra, ele, né, dentro da interpretação dele, tá ok? A enciclopédia prossegue. Lado a lado com as guerras religiosas nos séculos XVI e XVII, lembre-se que Reforma Protestante nós estamos estudando no século XVI. Então, nesse século XVI, tá bom? E também no século XVII, surgirão diversas guerras, terão diversas guerras religiosas, né? Tá bom? Então ele fala, lado a lado com as guerras religiosas nos séculos XVI e XVII, surgiram as tradições pacifistas, que na sua maior parte têm preservado sua oposição à guerra até o presente. O pacifismo emergiu como a posição dominante dos anabatistas, que não somente rejeitavam a espada da guerra, como também se recusavam a participar da vida política. Embora a identificação que fazia de dois reinos formasse um estreito paralelo com a análise de Lutero, os anabatistas negavam que os cristãos pudessem envergar, de algum modo, a espada do magistrado neste reino. Quando Alexander Mack organizou a Igreja dos Irmãos em 1708, o anabatismo era o maior impulso na dialética com o pietismo. Bom, lembre-se, nós estamos estudando 1500, é o período em que Erasmo de Roterdã, ele é o mestre de Lutero e está debatendo esse tema com ele, né? E os debates vão se seguir durante a reforma, ok? Mas aqui a enciclopédia histórica ela já dá um pulo, depois nós vamos estudar essa Igreja dos Irmãos, que existe até hoje também na Europa, principalmente em Portugal, mas aí já está falando de 200 anos à frente, 1708, ok? O comentário prossegue. O que a maioria dos historiadores não entendem é que os anabatistas evangélicos não são reformados. Eles pertencem à igreja que existiu durante o tempo de perseguição da Igreja Católica. 1200 anos antes da Reforma, ainda nos dias de Constantino, a Igreja Católica iniciou a perseguição às igrejas que não concordavam com as doutrinas que ela adotara do paganismo, entre elas o batismo infantil. Em 410 da era cristã, Agostinho organizou a teoria da guerra justa ou guerra santa, e a Igreja Católica se achou no direito de exterminar as igrejas anabatistas, mas nunca conseguiram. Em 411, Agostinho conseguiu o apoio do imperador romano para usar o exército romano na perseguição às igrejas que não aceitavam o batismo de recém-nascido. Ok? Então, toda essa parte mostra o porquê de estar tendo esse debate ainda nos dias dos protestantes. Se posicionar contra a teoria da guerra justa ou guerra santa era se posicionar contra a teoria de um santo no entendimento deles, porque no entendimento deles Agostinho de Hipona era um santo. Agora, alguns perguntam assim, pastor, mas como é que eles consideravam santo alguém que defendia uma teoria dessa? Aí a explicação é só pela cegueira espiritual, né? Porque quando você lê os evangelhos são claros. Jesus Cristo diz que cristão não pega em arma. Se você pegar em arma, você deixou de ser igreja, você vai passar a ser uma sociedade comum. A sociedade espiritual, ela não tira a vida. A sociedade espiritual, que é a igreja, ela prega para quem está tentando tirar a sua vida. E nós vamos encontrar nesse período da reforma uns testemunhos interessantes de cristãos sendo levados para o lugar de morte e eles pregando, ok, para aqueles que estavam ali acompanhando e até festejando, porque católicos e depois os protestantes também diziam que essas pessoas, eles se morressem, eles traziam mal para o solo,
traziam doenças, pestes, que os hereges eram um grande problema para o reino de Deus. Era isso que a Igreja Católica pregava com a teoria da guerra justa. E Lutero também, e todos os protestantes estão pregando, né?